Queridos, vamos para a palavra do Senhor em nome de Jesus. Estamos ainda na série de mensagem, nisto cremos. Amém? Falta, se não me falha a memória, falta 3 mensagens ainda, que seria essa, né? Temos ainda que falar sobre família. E tem algum outro tema que eu não vou recordar agora, mas depois eu falo para a igreja. Então nós estamos praticamente encerrando essa série de mensagens. Estamos quase nos finalmente. Eu tenho certeza que tem sido bênção para você. Amém, queridos? Tem sido um tempo de crescimento, um tempo de consolidação daquilo que nós cremos como igreja, daquilo que nós nos fundamentamos. E uma das coisas, queridos, que tem, que traz bastante conflito e muitas pessoas feridas, muitas pessoas amarguradas espiritualmente, desanimadas, é por causa do ministério cristão, por causa de liderança, amém, queridos? E nós precisamos entender como funciona o ministério cristão, amém? O que é ser um líder? O que Jesus estabeleceu para liderança? Amém, queridos? Então o tema da nossa mensagem é o verdadeiro propósito do ministério cristão. Essa mensagem Deus me deu há 2 semanas atrás. Eu preguei numa escola de líderes aqui na nossa cidade. Depois, ainda no mesmo sábado, eu preguei essa mesma mensagem em Pederneiras, quando nós tivemos a oportunidade de ministrar para um café de pastores lá em Pederneiras. E Deus me deu essa palavra e falou assim: você vai pregar isso daqui também, porque a igreja precisa entender que o que muitas vezes você já viveu, principalmente vocês que vieram de outras comunidades, vocês que vieram de outras igrejas locais aqui da cidade, normalmente quando a gente chega muito frustrado com liderança, a gente chega muito frustrado e a gente tem uma percepção, nós temos uma maneira de enxergar a liderança, uma maneira bastante equivocada, e nós precisamos, queridos, voltar ao centro da vontade de Deus, precisamos entender qual é o caráter do verdadeiro ministério cristão. E você vai perceber que não existe hierarquia. Jesus nunca estabeleceu uma hierarquia. Jesus nunca mandou um ser humano dominar outro ser humano, por exemplo. Um ser humano não tem qualquer tipo de domínio, né, ou autoridade sobre as pessoas. Os ministérios, as nomenclaturas ministeriais não trazem nenhuma unção especial, porque a unção está sobre a igreja e não sobre uma pessoa, amém? Então nós precisamos corrigir algumas coisas e vamos aprender qual é o verdadeiro propósito do ministério cristão. Por que Jesus estabeleceu líderes? Por que Jesus nos chamou para servirmos no ministério? Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículos de número 35 ao versículo de número 45, amém? Marcos 10, do 35 ao 45, todos acharam? A palavra diz assim: então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: mestre, queremos que nos faça um favor. Eu estou na versão NVT, deixa eu voltar aqui para a versão NVI, para ficar mais fácil. Aqui vai ter um texto que eu vou ler na NVT e acabou conflitando. Vamos voltar aqui para a leitura, para vocês acompanharem na nova versão internacional. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Então responderam: permite que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem, eu gostaria que você, se você tiver caneta, grife esse texto na sua Bíblia. Olha o que Jesus vai ensinar. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações
as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Eu vou repetir. Não será assim entre vocês. Eu vou repetir. Não será assim entre vocês. Ao contrário, aqui está. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, queridos? Feche seus olhos, Pai. Nós apresentamos esse momento, Pai, onde nós estaremos expondo a Tua palavra. Pedimos agora a unção do Teu Espírito Santo, nos dando espírito de sabedoria e de revelação, levando os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Pai, nos ajude nesta pequena e breve explanação da Tua palavra, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, prestem atenção, o padrão de liderança que nós aprendemos por muito tempo é um padrão bastante equivocado. Quando nós falamos de liderança ou falamos de ministério cristão, muitos de nós pensamos automaticamente numa escala hierárquica, não é? Como se nós tivéssemos aqueles que têm um título mais baixo, né? Ou aqueles apenas um empregado, um serviçal, e tem aqueles que têm um alto comando do mais alto escalão. Né? Amados, isso nunca foi pensamento cristão. Isso daí vem normalmente de um pensamento imperial. Isso nasceu de uma metodologia imperial nascida na Babilônia. Se você for em Gênesis capítulo 10 e 11, você vai ver a Bíblia falando de um homem chamado Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem que acorrentou outro ser humano e disse: você é meu escravo. Eu domino sobre você. Foi o primeiro homem que dominou outros seres humanos. Deus nunca ensinou o ser humano a dominar ou a governar ou a ter comando da vida de outro ser humano. Porque o ser humano você não manda, o ser humano você conduz. Por isso que liderança no padrão bíblico tem a ver com paternidade. Amém, queridos? Liderança no padrão bíblico tem a ver com paternidade. Não tem a ver com hierarquia. Porque paternidade é quando você estabelece destino. O pai é aquele que dá destino. Amém? E governo, querido, fala de direção, não fala de domínio. Amém? Então, esse padrão que nós conhecemos, ele é um padrão que nós chamamos de padrão de liderança imperial, se você quiser anotar, porque aí você nunca mais vai esquecer e você vai ver que muitos de vocês ou já foram liderados dentro de igreja ou até mesmo dentro das empresas, ou você que de repente é um líder na sua empresa, para que você não adote esse modelo, esse padrão de liderança que é totalmente antibíblico. Amém? Ele não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com igreja, tem a ver com Babilônia, que é o padrão de liderança imperial, que exerce domínio sobre as pessoas. Então nós aprendemos, quando nós falamos de liderança, o padrão de liderança que conhecemos é como se houvesse uma escala hierárquica. Esse pensamento, ele entrou na igreja vamos colocar aí, anos 90, quando o Apocalipse foi escrito, quando João escreveu o Apocalipse. Se você for nas três primeiras cartas, nas duas primeiras cartas, se não me falha a memória, a carta a Éfeso e a carta à igreja de Tiatira, você vai ver que duas vezes o apóstolo João ele vai apontar uma classe ou um grupo de pessoas, uma seita chamada de Nicolaítas. Talvez você já deva ter ouvido falar. Coloca para mim, por gentileza, Apocalipse 2,15. Apocalipse 2,15, você vai ver esse grupo. Apocalipse 2,15. De igual modo, vocês também, os que se apegam aos ensinos dos Nicolaítas. Pegaram aqui essa palavra Nicolaítas? Esse grupo, muitas vezes a gente lê esse texto em Apocalipse e a gente não consegue discernir quem será que eram esses homens. Além de serem hereges, além de muitas heresias difundidas por esse grupo, os Nicolaítas, eles eram aqueles que ensinavam e que estavam tentando incluir dentro da igreja, que existia dentro da igreja de Jesus uma classe especial de pessoas. Uma classe especial com superpoderes, pessoas que têm
um certo nível de autoridade superior, dividindo a igreja entre reino ou entre rei e plebe. Tanto que Jerônimo, a primeira pessoa que traduziu a Bíblia para o latim, famoso São Jerônimo, se não falha a memória, no 4º, no 5º século da igreja, a versão dele chama Vulgata Latina, ou vulgo, vem do vulgus, né? Vem do vulgar, da plebe, da população, o povão que não sabe ler, que não sabe escrever, né? Então, esse tipo de pensamento trouxe a ideia do clero. O que é o clero? É uma classe especial de pessoas que têm uma autoridade superior. Esse pensamento, ele não é um pensamento dos dias da igreja. Já havia esse pensamento, por exemplo, no judaísmo. Os fariseus, os saduceus, quando Jesus combate o farisaísmo, por exemplo, ele vai falar que os fariseus, eles amam os lugares de honra, eles amam receber e serem chamados por nomenclaturas especiais, não é? Então, amados, desde então, houve-se esse pensamento. Então, quando nós pensamos igreja, vamos falar agora do nosso tempo, vamos falar da nossa mente. Porque, amados, todos nós fomos romanizados. Todos nós temos uma mente romana. Aquele que não foi romanizado pela igreja romana foi romanizado pela igreja evangélica com o mesmo pensamento romano. Já dizia a doutora Neuza Itioca, né, a saudosa doutora Neuza Itioca, aquele que nunca foi na macumba foi macumbado um dia, né? Não tem jeito. Então todos nós recebemos como herança o catecismo da igreja romana. E todos nós, quando pensamos em hierarquia, quando pensamos, por exemplo, na figura do pastor, na figura do líder, nós pensamos que essa pessoa, ela tem superpoderes, como se essa pessoa tivesse um lugar especial, ela tivesse de repente diante do trono vamos dizer assim, um chego a mais com Jesus. E isso não existe. Isso, amados, doutrinariamente nós chamamos de sacerdotalismo. O que é o sacerdotalismo? É o homem tentando se colocar como mediador entre outros seres humanos e Deus. Vamos imaginar que nós tivéssemos uma mentalidade sacerdotal, de sacerdotalismo. Então vamos dizer que para você chegar a Deus, você tem que passar por mim. Você vai ter que conversar comigo se você quiser ser abençoado por Deus. Se você quiser viver a vontade de Deus, Duda, você precisa conversar comigo. Isso é o que o sacerdotalismo ensina. Que você precisa depender espiritualmente do pastor. Que você precisa depender espiritualmente de um líder. E não é isso que as escrituras dizem, eu vou mostrar para você. Amém, queridos? Abra comigo, coloca para mim, por favor, Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Se você quiser abrir na sua Bíblia, preste bem atenção no que diz o texto. Estes sinais acompanharão os que creem. Alô? Estes sinais acompanharão os que creem. Vai acompanhar só os apóstolos? Responda para mim, igreja. Vai acompanhar só os apóstolos? Sim ou não? Vai acompanhar somente os pastores? Vai acompanhar o substituto querubim? Vai acompanhar quem? Você crê? Então essa unção está sobre você. Que unção? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão em serpentes e se beberem algo venenoso mortal, não lhes fará nenhum dano, mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Nós pegamos esse texto e achamos que esse texto, essa autoridade, essa unção, ela está especificamente na vida do pastor. E colocamos o pastor, o apóstolo, ou a nomenclatura que for que existir dentro de uma comunidade local, e colocamos como se esse tivesse um poder sobrenatural por causa do título que carrega. E não é isso. Eu quero que você entenda que todas as promessas e toda a unção está sobre o corpo de Cristo.
E você é parte do corpo de Cristo. Então, estes sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Você vai falar nova língua. Amém? Você vai expulsar demônios. Você vai colocar a mão nos enfermos. Os enfermos serão curados. Você precisa crer nisso. Nós precisamos entender isso. Então, a primeira coisa, que nós derrubamos o sacerdotalismo. Você não precisa depender espiritualmente de um líder. Quando falamos, aqui nós falamos muito sobre paternidade. E quando falamos de paternidade, nós não estamos dizendo que você precisa depender espiritualmente de alguém. Não, querido. Porque, biblicamente falando, você é um sacerdote. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Vamos, para você entender o contexto, do versículo 4 ao versículo 6. Apocalipse 1, versículo 4 a 6 diz assim: João a 7, província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo, preste bem atenção, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Segura esse texto. E nos constituiu. Bata no seu peito e diga: ele me constituiu reino e sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Oferecer sacrifícios a Deus. Então, amados, você tem livre acesso ao trono da graça. Preste bem atenção, o mesmo caminho que eu, como pastor, preciso fazer para entrar no Santo dos Santos, você também precisa. O mesmo, não existe um caminho diferente. Eu vou falar com o pastor, que o pastor tem uma portinha diferente, que ele entra numa portinha especial. Não tem portinha especial. Não existe isso, queridos. Só existe um único e vivo caminho para nos aproximarmos do trono. Abra comigo a sua Bíblia, carta aos Hebreus. Só pegar o texto aqui. Hebreus capítulo 10. Versículo de número 21. Perdão, vamos antes. Versículo 19. Hebreus 10, 19 em diante. Olha o que diz. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Amém, queridos? Pois temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O único sacerdote que existe hoje diante de Deus se chama Yeshua HaMashiach. Ele é muito mais do que o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. E o que ele fez por nós? Por meio do seu corpo que foi partido. O corpo dele é como se fosse um véu. E o que aconteceu na sua morte? O véu se rasgou e o caminho se abriu para todos nós. Só existe um caminho, o sangue de Jesus. Só existe um caminho. Então, o mesmo caminho que eu preciso fazer, querido, para orar por você, que qualquer um dos nossos pastores e líderes, mas não é só aqui, em qualquer lugar do mundo. O mesmo caminho que qualquer líder precisa fazer é o mesmo caminho que você pode fazer. Entrar no lugar santíssimo, você tem acesso a esse lugar.
Amém? Então não existe sacerdotalismo. Amém, queridos? O líder, primeira coisa que eu preciso que você entenda, nenhum líder tem uma autoridade superior. Nenhum líder. Nenhum ministério, biblicamente falando, fala de uma pessoa que recebeu um nível de superioridade. Não existe isso na Bíblia. Isso não é padrão eclesiástico, isso não é padrão de igreja. Eu não estou dizendo para você que você não deva respeitar os pastores. Eu não estou dizendo para você que você não deva respeitar os líderes. Agora, o que não pode é você entender que o líder é superior a você. Não, o verdadeiro líder, ele não está sobre você, ele está ao seu lado. Amém? Por isso, paternidade. Pai não é aquele que está em cima, pai é aquele que está do lado. Amém, queridos? Eu não estou dizendo para você que você não deve honrar líderes. A Bíblia ensina isso. Por gentileza, coloca Hebreus 13:7. Hebreus 13:7. Hebreus 13:7. Lembrem-se de seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imite a sua fé. Aqui, queridos, eu não sei qual é o peso que pesa maior, se é sobre o líder, que vai ter que ser um exemplo, ou para você que deve olhar para a vida do líder e falar assim, ele precisa ser um exemplo para mim. Ele é um exemplo que eu preciso seguir. Ele para mim é o modelo de Cristo. Eu não sei se pesa mais sobre nós líderes, ou se pesa sobre você que deve lembrar do seu líder. Agora, na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 13, coloca versículo 17. Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês. Aqui está a autoridade de um líder. A autoridade de um líder está no cuidado e não no comando. Vou repetir. A autoridade do líder está no cuidado e não no comando. Amém? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amém? E coloca para mim Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Amém, queridos? Isso é o que nós chamamos de honra. E preste bem atenção, querido, honra não é um caminho que se pede. Tem muitos líderes que pedem honra. Não, porque você tem que me honrar, porque você tem que me honrar, porque você tem que me honrar. Honra não é pedida, querido. Honra é uma linha de mão dupla. Primeiro o líder honra, para depois o líder ser honrado. É assim que funciona. Não existe negócio, não, porque eu tenho que honrar o líder. Não, querido, eu tenho que honrar a todos. Todos merecem honra. O que significa a palavra honra? A palavra honra vem do termo hebraico kavod, que significa respeito, reverência e temor. Isso é o que significa a palavra honra. Amém, queridos? Amém, não amém? Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda. No ministério cristão, não existe pessoas especiais. Não existe pessoas com autoridade especial. Infelizmente, esse pensamento que entrou na igreja por meio dos nicolaítas, ele acabou adentrando com força, principalmente quando Israel se afastou dos princípios elementares da Torá. 132, 135, o povo de Israel foi expulso de sua terra. E o que sobrou foram os patriarcas gregos. Os patriarcas gregos, eles tinham um pensamento muito mais filosófico, era um pensamento grego. E a Grécia foi também um império. Então a ideia de que existe um clero entrou na igreja e se consolidou no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. Ali nasce o famoso clero, o famoso, classe especial de pessoas, e isso varreu a igreja. A autoridade, por exemplo, a autoridade papal era uma autoridade soberana de rei.
Roma deixou de ser um império no final do terceiro século. Roma deixou de ser um império, entre aspas, deixou de ser um império político, mas continuou sendo um império religioso e dominou as nações. Tanto que você pode ver, entra na história, você vai ver, por exemplo, a Santa Inquisição, a Inquisição Espanhola, o tempo dos Cruzados, o tempo dos Templários, que continuou matando pessoas que não reconhecessem a autoridade religiosa de Roma. Isso está na história do mundo, isso está na história da humanidade. Então, queridos, mesmo em 1517, 31 de outubro de 1517, quando aconteceu a Reforma Protestante, a reforma deveria trazer a igreja novamente para os trilhos, mas ela não trouxe. Você vai ver que a igreja ainda gastou tempo com coisas políticas, como, por exemplo, o Sínodo de Dort, para dividir mais uma vez a igreja. Então a igreja se dividiu entre calvinistas e arminianistas, e, enfim, a igreja mais uma vez foi dividida. Mais uma vez dividiram a igreja. E sempre com aquela ideia, existe uma classe especial de pessoas. Então, quando se trata de ministério, quando se trata do ministério cristão, quando falamos dos títulos eclesiásticos, pastor, evangelista, mestre, apóstolo, presbítero, bispo, nós normalmente temos um pensamento de que essas pessoas têm um nível de superioridade. E eu vou mostrar para você que esse não é o princípio do ministério cristão. O princípio do ministério cristão nada tem a ver com isso. Mas, infelizmente, por causa desse pensamento, muitas pessoas se feriram dentro de igreja. Muitas pessoas acabaram sendo expostas à vergonha dentro da igreja. Muitas pessoas acabaram colocando uma expectativa tão alta em cima do líder, como se o líder fosse praticamente um substituto de Deus. E infelizmente essa pessoa, no fritar dos ovos, ela descobriu que o líder é só um ser humano. O que o líder é? Ele é um ser humano. E muitas pessoas se decepcionaram com líderes, se decepcionaram com o ministério cristão, a ponto até mesmo, querido, de muitas vezes não querer frequentar igreja nenhuma, de não querer mais ir em igreja nenhuma, de muitas vezes olhar para a figura de um líder, de um pastor, por exemplo, e ter até mesmo aversão. Existem pessoas que criam até aversão, sim ou não? Já aconteceu com alguém aqui, você criar aversão de líder? Fala assim, cara, eu não gosto. Um dos grandes exemplos, por exemplo, no ministério apostólico, quando surgiu em 2001, quando nasceu, quando rompeu a reforma apostólica, que tinha como propósito restaurar os 5 ministérios, houveram um monte de meninice. O que mais houve, eu trato isso no livro, o governo dos 5 ministérios. E aí as pessoas, não, porque agora eu sou o apóstolo. Teve um amigo que foi pedir a bênção para um desses apóstolos, né? E esse apóstolo, na hora que a pessoa estava saindo, parou, a pessoa, para aí, para, e fez assim, ó, eu estou sugando a unção que eu lhe dei. Sabe, então é esse tipo de meninice fez com que as pessoas pegassem aversão, por exemplo, ao apostólico. Como se o apóstolo, ele fosse quase sentado no trono junto com Jesus Cristo. Então houve muitos equívocos. Tem um líder na nação que ele faz um encontro em Manaus. E nesse encontro, se não me falar a memória, em 2003, 2004, ele pegou um monte de gente lá. Gente que muitas vezes nem sabia o que era, não sabia nem o que queria, né? Às vezes era um simples diácono, mas porque tinha um poder aquisitivo legal, foi lá e ungiu 1000 apóstolos. Foi lá e ungiu 1000 apóstolos, lá em Manaus. 1000 apóstolos. E aí, amados, houve essa deturpação do ministério apostólico. Então as pessoas acabaram criando uma certa aversão ao ministério do apóstolo. Por conta disso. Já existia uma versão por conta da substituição apostólica, que dizem que sempre o Papa ele é um substituto apostólico, e não existe substituição apostólica, não existe sucessão apostólica, ninguém vai substituir o colegiado dos 12, amém, amados? Os 12 de Jesus é os 12 apóstolos do Cordeiro, mas na Bíblia você vai encontrar pelo menos 24 apóstolos, fora os 12.
Fora os 12, você vai encontrar 24 apóstolos. Significando exatamente que não parou o ministério apostólico, porque quando se olha para o ministério do apóstolo, pensa-se nos 12. Não, porque tem que ter uma autoridade superior, tem que ter um nível de revelação muito superior. Então, queridos, não existe isso. Então, eu quero falar para você, principalmente vocês que vieram de outras comunidades locais, se algum dia você foi ferido por causa dessa autoridade que dominava você, não, porque você tem que depender de mim. Porque se eu não te abençoar, você não está abençoado. Querido, o dono da bênção é Deus. Amém? Amém ou não amém? É Deus que te abençoa e é Deus que não te abençoa. O que Deus nos ensina, por meio de Arão, por exemplo, o sumo sacerdote, é que nós podemos proclamar a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre você, tal. Mas não significa que a autoridade ou o líder, ele tem o poder de te abençoar. Não, quem te abençoa é Deus. Amém? Pastor, mas e a maldição? Porque tem líder que amaldiçoa. Você está debaixo de maldição, porque se você sair da minha igreja, se você sair da minha cobertura apostólica, é o famoso, é o apóstolo Chantilly, né? Se você sair da minha cobertura apostólica, você vai estar debaixo de maldição. Queridos, o que nos amaldiçoa não é a palavra de um líder. O que nos amaldiçoa são os nossos pecados. É uma vida de pecado que traz maldição para você. Amém, não amém? Então, queridos, se você, deixa eu voltar a falar, se você foi ferido por algum líder, se você foi maltratado por algum líder, se você desacreditou do ministério cristão, se você está desacreditado de igreja porque um líder errou com você, porque um líder falhou com você, eu quero dizer para você que muitas vezes o erro não está no líder, está em você, porque você colocou uma expectativa nele, como se ele fosse superior a você. E ele não é. Eu vou falar aqui da nossa igreja, eu não sou superior a vocês. O fato de eu estar aqui pregando é porque eu tenho que pregar. Se eu não estiver aqui, vai estar o pastor Jean, se não tiver o pastor Jean, vai estar o pastor Fernando, a pastora Miriam, a pastora Juliana. É por isso que eu estou aqui. Não significa, não é porque eu estou aqui, na frente desse púlpito, em cima dessa plataforma, que eu sou maior que você. Que eu sou superior a você. Nenhum dos nossos, não existe superioridade. Amém, queridos? Amém ou não amém? Não existe gente superior. Amém. Então, se você foi ferido por um líder, se você foi maltratado por um líder, se algum líder algum dia lançou uma palavra de maldição contra a tua vida, se algum dia você está aqui, você está totalmente desacreditado de igreja, pastor, eu já não acredito mais porque eu já me decepcionei tanto com o líder, já me decepcionei tanto com o pastor, já me tal. Mais uma vez eu falo para você, sabe por que a decepção? Eu não vou transferir para o líder. Logicamente o líder, existem muitas pessoas entrando no ministério cristão, líderes que nunca foram tratados. E aí o que acontece? Ele recebe por causa da unção que carrega, amém? Por causa daquilo que apresenta, os dons espirituais, ele recebe um título. E aí quando ele recebe uma ordenação, ele fecha o coração, tipo, acima de mim só Deus. E não abre mais o coração. Então tem muito líder ferindo gente. Então, eu na verdade não culpo esses líderes, porque na verdade muitos deles entraram na liderança cristã pensando que, olha, eu vou ser porque eu quero sentar lá naquelas cadeirinhas na frente. Quem já foi na igreja que tem aquelas cadeirinhas na frente? Eu quero botar um terno bonito, aquele terno brilhante, né? Que brilha mais que as vestes de Jesus, né? Aquele sapato engraxado assim, sabe? Aqueles irmãos com aquele terno vermelho. Eu falei para a pastora Juliana que eu quero comprar um terno rosa, ela não quer deixar. É chique. Coloca aqueles ternos. Não, eu quero ser porque eu quero sentar lá naqueles lugares. Eu quero ser. Como que chama? Tribuna de honra. E lá só senta os superiores. Não, eu quero receber um título, porque afinal de contas, porque se eu for pastor, eu vou ter um nível de autoridade sobrenatural. Errado.
Então muitas pessoas, muitos líderes entram no ministério cristão feridos, nunca foram tratados. Nunca foram tratados na alma, tem a alma ferida. Tem a alma infectada pelo vírus do orgulho, que é a síndrome de Satanás. A síndrome de Satanás é o orgulho. E aí, por causa desse orgulho, esses líderes nunca se permitiram ser tratados. E porque não são tratados, e porque sangram, eles acabam sangrando em cima de pessoas. Então, posso falar a verdade para você? Você que um dia foi ferido por algum líder, você que se decepcionou com um líder, se você foi recebeu um domínio de líderes, sabe o que acontece? Esse líder, você tem que ter dó dele, porque ele tem a sua alma machucada. Você tem que orar por ele. Amém? Ao invés de você criticar e você falar mal dele, e você ficar com raiva dele, você precisa ter misericórdia. Eu queria que você entendesse isso. Porque esses são líderes que não entenderam nada sobre o ministério cristão. Não entenderam nada sobre o ministério cristão. E acabou sangrando em cima de você. Mas muitas vezes você também, como nós viemos dessa mentalidade romana, a gente não, porque o pastor, porque o apóstolo, porque, ele é perfeito, ele é isso, porque não, ele tem uma unção, ele ora, acontece. Tanto que você pode ver que as igrejas que fazem campanha vivem lotadas, vem aí o homem de Deus, revela o CPF, revela o RG, e a gente, Quem falou que isso é ministério cristão? Quem falou que foi para isso que Jesus estabeleceu o ministério cristão? Então, amados, primeira coisa que você precisa saber: ninguém é superior a ninguém. O que existe? Nós temos lugares diferentes no corpo de Cristo. Só existe uma cabeça no corpo de Cristo e essa cabeça se chama Jesus. Todo o resto é corpo. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 16. Efésios 4, do 7 ao 16 diz... Amados, essa versão aqui eu quero ler na NVT, tá? A nova versão transformadora, que ela vai trazer uma clareza maior a respeito do que eu quero explicar. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Agora preste atenção. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Agora olha o que diz o versículo 12 em diante. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, preste bem atenção, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amados, quando Jesus estabeleceu o ministério cristão,
ele não estabeleceu uma hierarquia do tipo, você começa como assistente do 5º diácono para você chegar a ser o superior, como se fosse uma escada onde você sobe. Jesus nunca ensinou isso. O que a Bíblia diz doutrinariamente falando de ministério é: ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, os 5 ministérios. Amém? Quem designou os 5 ministérios? Jesus. Pastor, mas lá na Bíblia fala do presbítero, fala do bispo. Esses 2 títulos ministeriais, eles estão relacionados ao ministério pastoral. A palavra presbítero, por exemplo, vem do grego presbútero, que significa ancião. Ancião não no sentido de velho, mas no sentido de conselheiro. Amém? Por isso que no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, você vai ver que reuniu os apóstolos e os presbíteros. Quem eram os presbíteros? Eram os conselheiros da igreja, eram os anciãos. A palavra presbútero significa ancião, nada mais que isso. E a palavra bispo, que nós vamos encontrar em 1 Timóteo capítulo 3, aquele que almeja o episcopado, falando do ministério, falando da palavra bispo, episcopado, boa coisa almeja. E o que significa a palavra bispo? Vem do termo grego episcopos, que significa líder. Nós substituímos a palavra líder por pastor sênior, pastor presidente, que mais? Pastor superior, substituto querubim, quase um serafim. Hã? Mas é bispo. Biblicamente falando, todo líder de uma comunidade, ele é um bispo. Ele é o episcopado. É o episcopo. A palavra episcopo significa líder, só isso. Líder. Amém? E esses títulos, eles estão relacionados com o ministério do pastor. Tanto que a palavra pastor, o ministério pastor, você só vai encontrar ele em Efésios 4:11. Quando pega, por exemplo, coloca para mim 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 em diante. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 em diante. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Então, olha só, Pedro está falando para quem? Para os presbíteros, amém? Amém ou não amém? O que ele vai orientar os presbíteros? Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Versículo 3. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Versículo 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Então Pedro está escrevendo aos presbíteros. Está falando o que para os presbíteros, pastor Jean? Cuide do rebanho. E quem cuida do rebanho? O pastor. Então a função do presbítero é a mesma função do pastor. A função do bispo é a mesma função do pastor. Jesus estabeleceu 5 ministérios. E esses 5 ministérios não é uma hierarquia. No versículo 16 do capítulo 4 de Efésios diz que a justa operação de cada parte. Olha, na minha versão diz assim, ó. E cada parte, ao cumprir sua função específica. O apóstolo apostolando, o profeta profetizando, o evangelista evangelizando, o pastor pastoreando e o mestre ensinando. Cada um realizando a sua função específica faz o quê? Faz com que as outras partes cresçam. Então a função dos 5 ministérios é fazer você crescer e não dominar você. Amém ou não amém? Qual que é a função dos 5 ministérios?
Eles são, versículo 12, coloca Efésios 4:12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para a obra do ministério. Essa é a função. Existe outra, com o fim de, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então nós não estamos falando de uma hierarquia, nós estamos falando de 5 ministérios. Agora nós vamos entender o que é a palavra ministério, e aqui eu quero entrar já no texto que nós lemos e já partindo para o encerramento. No texto que nós lemos, nós vemos Tiago e João, na perspectiva de Mateus, foi a mãe de Tiago e João que chegou em Jesus e falou. Na perspectiva do Evangelho de Marcos, Tiago e João chegou pessoalmente. Vamos imaginar a cena como se fosse o episódio do Chaves. A dona Florinda querendo que o filho se apareça. O alecrim dourado. Não, porque meu filho tem que ser a estrela. Quem lembra do episódio do Chaves? Não, meu filho tem que ser a estrela. Ele tem que aparecer. Ele tem que ser o melhor de todos. Vamos imaginar que a mãe dos filhos de Zebedeu chega neles. Não, vocês precisam pedir para eles. Vocês precisam chegar em Jesus e pedir para ele um lugar especial. Porque vocês são meus filhos. Vocês são um chuchuzinho de mamãe. Tesouro. Seu tesouro da mamãe. Então vocês têm que estar sentados um à direita e um à esquerda. Fala com ele. Não esquece de falar com ele, hein? Porque vocês têm que estar no lugar de honra. Aí vai os dois, salva na cara e vai. Senhor, o senhor vai ter que fazer o que nós vamos pedir aqui. Tipo, Jesus vai ser obrigado a fazer. Senhor, permita-nos com que nos assentemos contigo quando estiveres na sua glória. Um à tua direita e um à tua esquerda. Gente, a Bíblia diz que Jesus estava praticamente na sua última subida. Praticamente não, Jesus estava na sua última subida a Jerusalém. Eles, em tese, caminharam 3 anos com Jesus. Deixa eu voltar no texto aqui. E olha o que Jesus vai dizer para eles. Versículo 38. Vocês não sabem o que estão pedindo. Sabe o que Jesus quer dizer? Vamos traduzir para o dia de hoje? Vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam. Vocês caminharam 3 anos comigo e não entenderam o que é ministério. O que Jesus está ensinando aqui, querido? Em primeiro lugar, a primeira coisa que você precisa saber sobre o ministério cristão: não existe lugar para ambição no ministério cristão. Não dá para ser ambicioso, querido. Não dá para você almejar os lugares, os ministérios, para você simplesmente ser notado, para você de repente usar o ministério como um band-aid para cobrir uma ferida da sua alma. Alô, você está comigo? Você não pode usar o ministério como se o ministério ele fosse um band-aid. Porque se levantar o band-aid vai aparecer a ferida. E aí você encontra um monte de crente. Porque se tirar o ministério de mim eu morro. Não, querido, o ministério não pode ser a sua prioridade. Jesus é a sua prioridade. Jesus não chamou você para fazer algo para ele. Jesus chamou você para ser discípulo. Jesus nos chamou para andar com ele, não para fazer alguma coisa para ele. Amém ou não amém? Então não tem lugar para ambição. Não dá para ambicionar. Não dá, querido. Porque se você... Crentes ambiciosos que almejam lugares de honra, acaba cantando aquela velha música. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê vai ser na bênção, vai se arrepender. Vai estar aonde? Entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em... Quem diz que você precisa estar no palco para Jesus brilhar? Jesus não falou que você é a luz do palco. Jesus falou que você é a luz do mundo. Levante a sua mão e diga: eu não sou a luz de um palco. Diga: Jesus me chamou para ser luz do mundo.
Então deixa brilhar a tua glória, deixa brilhar a tua luz no mundo, deixa a glória de Cristo brilhar em você, querido. Então, sabe, pessoas ambiciosas dão lugar para esse tipo de música, para esse tipo de mentalidade. Porque os humilhados serão exaltados. Não é isso que o texto diz, querido. O texto diz: aquele que se humilha será exaltado. E acaba, sabe, usando o ministério como se o ministério fosse algo superior. Não é. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina quando falou para os filhos de Zebedeu, Tiago e João: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Literalmente, o que Jesus falou para ele? Vocês não entenderam nada. Vocês querem estar acima dos outros. E não foi para isso que eu chamei vocês. Segunda coisa que nós aprendemos. Jesus aqui, você vai ver que ele vai fazer uma distinção entre liderança imperial e liderança ministerial. Amém? Olha o que ele diz no versículo de número 42. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Parte A do versículo 43. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Jesus, ele faz a distinção de uma liderança imperial de uma liderança cristã, do ministério imperial do ministério cristão. Como que você consegue diferenciar do ministério imperial para o ministério cristão? Primeiro, o ministério imperial é um ministério de domínio, é uma liderança de domínio. Por meio de coação, você é coagido a fazer as coisas na igreja. Talvez muitos de vocês que vieram de outras comunidades, talvez você um dia foi até coagido a dar dinheiro. Não, querido. Isso é liderança imperial. Por meio de chantagem emocional, líderes, sabe, que faz carinha de coitadinho. Você já viu líder com cara de coitadinho? Para você ficar com dozinha dele. Querido, o ministério é pra gente forte. Não tá aguentando, faz igual o Capitão Nascimento. 02, pede para sair. É assim que funciona. Mas muitos usam de chantagem emocional para exercer um domínio emocional sobre as pessoas. Quer mais? Por meio da prática do abuso. Abuso intelectual, abuso emocional e até mesmo abuso espiritual. Jesus fala Paulo fala desses líderes em 2 Coríntios. Paulo chama esses que exercem o domínio imperial sobre a igreja de superapóstolos. Ele diz que essas pessoas ainda esbofeteavam a igreja, tomavam os bens delas. Paulo chama esses homens de superapóstolos. E ainda exercem poder de que maneira? Humilha as pessoas. Eu sei o que é isso, querido. Você ser exposto na frente de uma igreja inteirinha. Expõe pessoas, humilha as pessoas. Entende? O que mais? Expõe e exerce aquilo que nós chamamos de paternalismo, autoritarismo. Não, eu sou autoridade sobre você. Se você não me obedecer, vai cair um raio na sua casa, vai acontecer um... É isso aí. Você deve ter conhecido muitos líderes assim. E amados, não é esse modelo de liderança, não é esse modelo de ministério. E é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Vocês precisam ter uma percepção diferente do modelo que eu estou plantando. Não o modelo que vocês estão acostumados, o modelo romano, onde os governantes dominam e os importantes exercem poder. O que Jesus falou? Entre vocês não vai ser assim. O que Jesus ensinou a respeito do ministério cristão? Versículo 43. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deve ser servo. E quem quiser ser primeiro, deverá ser escravo. Grife essas duas palavras, servo
e escravo, que eu quero falar sobre elas para a gente concluir e ir embora para casa. A palavra servo vem de origem grega chamada diaconia. E diaconia significa serviço. Da onde se origina a palavra diácono, ou no grego diáconos, significa serve. Aquele que serve. Aquele que satisfaz a vontade do outro. É o famoso garçom. É o famoso garçom. Então o que Jesus falou? Primeira coisa que nós precisamos entender sobre o ministério cristão: não existe ninguém importante, não existe lugar para ambição, não existe ninguém superior. O que Jesus falou sobre o ministério cristão? Se vocês querem ser os primeiros, vocês vão ter que servir. Então, para que Jesus nos chama para o ministério? Para servir. Para que Jesus nos chama? Para servir. Ah, mas eu quero ser importante, pastor, eu quero ser reconhecido. Você quer ser reconhecido? Vai no IML. Morre e vai lá. Lá você vai ser reconhecido. Lá é lugar de reconhecimento. IML. Pastor, mas eu quero um cargo. Vai na prefeitura. Lá na prefeitura vai dar cargo para você. Por que nós estamos no ministério? Para servir. A palavra servir significa satisfazer a vontade do outro. Amém? É daí que vem a palavra 5 ministérios. Então, o que significa os 5 ministérios? São 5 tipos de serviço. Eu não tenho tempo hoje para explicar os 5 ministérios. Se eu fosse falar sobre os 5 ministérios aqui, querido, eu vou até 1h da tarde. Quer um conselho? Ali fora tem um livro que eu escrevi, chamado Governo dos 5 Ministérios. Compra ele baratinho. Compra ele, leia sobre ele, você vai entender a função de cada ministério. Amém? Então, o que é os 5 ministérios? São 5 posições? São 5 títulos? É uma hierarquia? Não. São 5 tipos de serviço. 5 tipos de serviço que deve servir a igreja. São 5 tipos de garçom que vai servir a igreja. Que vai servir a igreja. Amém? Vamos imaginar quando você vai lá no ponto da pizza. Lá do irmão Anderson. Então lá tem um cara que serve a bebida, tem um cara que tira o pedido da bebida, tem um cara que serve a pizza, tem um cara que serve o doce. Amém? Tem um mais importante que o outro? Não. Tá todo mundo lá para servir. É a mesma coisa na igreja. Levante a sua mãozinha e diga: Deus me colocou nesta casa. Não, mas fala com convicção. Fala: Deus me colocou nessa casa. Não para ser importante. Nem para me aparecer. Nem para ser reconhecido. Deus me colocou nessa casa para ser servo. Todos somos servos. Ah, mas e o senhor, pastor? O senhor fala isso porque o senhor é o apóstolo. Queridos, eu sou o empregadinho da igreja. Estou abaixo do C. Eu estou mais rebaixado. Eu estou para baixo do rabo do Todd, meu cachorrinho. Nós estamos lá embaixo. Então a primeira coisa que você precisa saber: os 5 ministérios é para servir. Nós cremos, aqui nisso cremos. Nós cremos no governo dos 5 ministérios. A igreja é governada pelos 5 ministérios. O presbitério da igreja, ele é formado pelos 5 ministérios. Mas não são 5 níveis de líderes, nem de posição importante, nem diferente. Todos somos servos da igreja. Todos fazemos voluntariamente o serviço. Não fazemos por coação, não fazemos por dinheiro, não fazemos nada disso. Somos servos, amém? Mas para encerrar, querido, Jesus ele fala no versículo 45... versículo 44. E quem quiser ser primeiro deverá ser escravo. Aqui escravo, ele já não vai usar mais a palavra diaconia, pastora Mel. Ele vai usar uma outra palavra, que ele vai usar a palavra doulos. E o que é o doulos? Aquele que se rende à vontade dos outros, que não tem escolha. O que é o escravo? É aquele que não tem escolha. Eu não posso escolher quem eu vou servir. Eu tenho que servir.
Mas eu não gosto, eu tenho que servir. Mas ele pisou, mas eu tenho que servir. Mas ele maltratou, eu tenho que servir. Então, amados, entenda algo. Quando você entra no ministério cristão, você não tem escolha. Você é simplesmente um escravo. E Jesus disse, se você quer ser importante, você deve ser escravo de todos. Ou seja, você não tem mais vontade. Você não tem mais opção. É igual eu tiro por mim e pela pastora Juliana. A gente não tem escolha. Nós não temos vontade própria mais. Jesus nos chamou para ser escravo. Por isso que Paulo ele se denomina escravo de Cristo. Porque ele não tem mais vontade. A palavra escravo vem do termo doulos. Aquele que se rende à vontade dos outros. Então, amados, o que você precisa saber do ministério cristão? Você não é importante. Pastor, mas não, querido. Não tem ninguém importante. Nós não estamos aqui para dominar você. Somos todos seres humanos. Você que está chegando agora. Eu posso pisar na bola com você um dia? Quantas vezes? Fala com os mais velhos aí, você vai ver quantas cacas eu já fiz na vida. Eu reconheço a minha humanidade. Eu não estou aqui, querido, para falar para você. Deus não está procurando super-heróis. Deus, ele ama e usa homens de carne e osso. Deus quer líderes de carne e osso. Deus está procurando pessoas de carne e osso. Ele não quer pessoas superpoderosas. Então, aqui diante de vocês, vou falar como líder dessa comunidade. Eu não sou superior a vocês. Eu sou escravo de vocês, literalmente. Não quero ninguém ligando para mim, pastor, tem um lote para capinar, o senhor não quer vir aqui? Não é assim que funciona. Eu nem tenho força, não tenho nem físico para isso. Não é isso que eu estou dizendo. Amém? O que eu estou dizendo é que nós estamos aqui para te servir. Amém? Então ninguém é superior. Eu não tenho superpoderes. Não tenho. Nenhum dos pastores. A pastora Miriam não tem superpoderes. O pastor Fernando não tem superpoderes. O evangelista Diego não tem superpoderes. Por favor, vem aqui à frente os 5 ministérios. Quero encerrar com vocês. Vem aqui, todos os nossos pastores, todos os nossos líderes que compõem os 5 ministérios. Vem aqui à frente. Quero vocês aqui. Nós vamos encerrar com vocês aqui. Vem aqui, sobe aqui comigo. Nós vamos encerrar junto aqui. Eu quero que todos vocês entendam que aqui nós somos servo de vocês. Nós não estamos sobre vocês. Nós estamos aqui para segurar no braço de vocês e falar, se você não pode, se você não consegue sozinho, querido, nós vamos andar junto. Amém? Você consegue fazer isso com alguém perto de você? Entrelaça o seu braço no braço dela aí. Fala assim, irmão. Fala para ela assim, nós estamos juntos. Fala assim, se você não conseguir andar sozinho, o mínimo que eu posso fazer é andar do seu lado para te ajudar. Assim que funciona. Amém, queridos? Amém, não amém? Nós somos escravos. Entenda algo, e aqui eu concluo lendo um texto. Abra comigo a sua Bíblia, no 1 Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 8. Filipenses 2, do 3 a 8 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Entendeu, querido? Tenha a mesma atitude em vocês, do mesmo que houve em Cristo. Ter o mesmo coração. Amém? Não tem lugar para ambição, querido. Igreja não é lugar de você crescer, de você se aparecer, de você virar estrelinha. Não. Igreja é lugar de servir. Igreja é lugar de servir. Amém? Agora, por último,
João capítulo 13, versículo 1 ao 17. João 13, do 1 ao 17 diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu-lhe Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo servo e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor. Você é maior que Jesus, irmão? O apóstolo é maior que Jesus? O profeta é maior que Jesus? O evangelista é maior que Jesus? O pastor é maior que Jesus? O pastor presidente é maior que Jesus? O pastor sênior é maior que Jesus? O escravo. Digo, nenhum escravo é maior que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, aqui está o segredo do ministério cristão. Felizes serão se as praticarem. Sabe quando você vai ser feliz dentro da igreja, querido? Vou entender que você está aqui para servir. A alegria não está no serviço, mas está no servir. Amém, queridos? Então chegou a hora de muitos de nós, eu quero falar para todos os ministros, para você que está chegando agora na igreja, chegou a hora de nós largarmos os microfones, chegou a hora de nós largarmos as nossas posições, os nossos títulos, e pegar a toalha, e pegar a bacia, porque o lugar mais alto que nós devemos estar é nos pés dos nossos irmãos. Levante sua mão para encerrar, e diga assim: o lugar mais alto que eu devo estar é nos pés dos meus irmãos. Entendeu, querido? Esse é o seu lugar. Esse é o meu lugar. Esse é o nosso lugar. Está aqui, ó. Pastores, profetas, eu como apóstolo, nosso evangelista, os mestres, estamos todos aqui, ó. Nenhum de nós somos superiores a vocês. Somos todos servos e escravos. Servos e escravos. Olha para a pessoa que está perto de você. Fala para ela assim: pegue o exemplo, irmão. Fala para ele: tira a estrelinha, que aqui não é seu lugar para aparecer, irmão. Fala: aqui você vai ter que aprender a carregar a bacia e pegar a toalha. Amém, queridos? Se coloque de pé em nome de Jesus.